Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Na nossa aula de hoje de Geografia, nós vamos partir da página 194, certo? Desgaste das rochas. Vamos acompanhar a leitura com a tia? Quando pensamos na palavra rocha, imaginamos algo que seja muito resistente, né? Porém, aprendemos que elas podem ser desgastadas lentamente por elementos como a água e o vento, tá? Além da água e do vento, outros elementos atuam no desgaste das rochas. É o que vamos aprender agora. Ao conjunto de ações que alteram as rochas, damos o nome de intemperismo. Porém, como funciona o intemperismo? Vamos tentar entender esse conceito pensando em uma rocha que fica exposta a grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Observe as figuras a seguir. Aí no livro de vocês vai ter a imagenzinha, tá? Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Vamos lá. Durante o dia, com a exposição a altas temperaturas, a rocha acaba aumentando o seu volume, tá? Porque esquenta e ela dilata. À noite, quando as temperaturas caem rapidamente, a rocha se contrai, gerando rachaduras em sua estrutura, ou seja, durante o dia, né, ela aumenta o volume e à noite ela, reduz. Quando ela reduz, gente, ela gera rachaduras na estrutura dela. Rochas expostas à ação do calor e do frio acabam se rachando, formando blocos menores, tá? Por quê? Porque tem um choque de temperatura. Foi entendido isso? Para saber mais, outro tipo de intemperismo está relacionado às características do relevo. Em encostas muito íngremes, a velocidade da água dos rios é capaz de movimentar grandes blocos de rochas. À medida que esses blocos são carregados pelas águas dos rios, acabam colidindo uns com os outros. Nesse processo de colisão, as rochas se partem em rochas menores, do tamanho das pedras que vemos em vários locais do nosso dia a dia, tá? Íngreme, gente, tá aí no glossáriozinho, ó, que é muito inclinado, tá? Que é difícil de subir ou de descer, como uma ladeira, tá? Só que bem mais inclinado. E aqui nós temos, ó, um exemplozinho de encosta íngreme, certo? Ó, uma cachoeirazinha, tá vendo? E abaixo dessa imagem tem o seguinte: quando a água percorre uma montanha muito inclinada, sua velocidade e sua força aumentam. Dessa forma, a água consegue transportar objetos muito pesados, como as rochas, porque como é bem inclinado, né, e a água vem em uma velocidade muito grande, então, né, gera aquele impacto, viu? 195, vamos lá? A água também é um importante agente do intemperismo, pois em locais onde ela é abundante, onde chove bastante, sua presença leva à desagregação das rochas. Desagregação, nós temos o glossáriozinho aqui do lado, tá? Significa divisão de água em várias partes. O processo de intemperismo também pode ser realizado por seres vivos, como os animais e vegetais. Um exemplo bastante ilustrativo é o crescimento de vegetação em meio às rochas. À medida que as raízes crescem, forçam aberturas entre a rocha, criando rachaduras. Essa abertura facilita a chegada da água a porções mais internas dos blocos de rochas, favorecendo o intemperismo pela ação da água. As rochas que estão cobertas por líquens e musgos apresentam maior ação do intemperismo, pois esses dois elementos mantêm a água por mais tempo sobre a rocha, deixando-a mais úmida. E aqui a gente vê uma imagenzinha também, ó, ao lado. Tá vendo? Vamos ler a legenda embaixo. Raízes de vegetação entre as rochas em um corte feito no solo. Observe como elas ajudam a desagregar a rocha, tá? Então as raízes vêm pelo meio, então vai separando aquela rocha. De olho no local. Você já visitou algum lugar da sua cidade e encontrou rochas com musgos em cima? Onde foi? Que tal trazer uma fotografia do musgo para a sala de aula? Você pode encontrá-la em várias árvores também. Peça ajuda aos seus responsáveis. Então, gente, se vocês já foram para algum lugar e vocês viram essas pedras com os musgos, manda áudio para a tia, tá? Se tem fotografia do lugar também, manda foto também, viu?
Conhecemos até aqui os principais agentes externos que causam o desgaste das rochas e do solo, que formam a superfície terrestre e vão modificando suas características naturais. Tá? Isso que a gente vem estudando até agora, né? Os processos de erosão e o desgaste das rochas são processos que a própria natureza ela faz, tá? A própria natureza que se modifica. Lembre-se de que o processo erosivo é o principal deles e pode ocorrer de diversas maneiras, porém a água, sólida ou líquida, é um dos principais agentes de erosão no nosso planeta, né? Nós estudamos a pluvial, a fluvial, a marítima e a glacial, né? Esses 4 tipos são por meio da água. Depois nós vimos a eólica, que é a partir dos ventos, né? E agora a gente viu o intemperismo, que é o desgaste das rochas. Vamos para a página 196, gente, tem uma atividadezinha, certo? Eu vou ler ela com vocês, depois vocês respondem no final da aula e mandam foto pra tia, tá? Vamos lá, ó. Mão na massa. Complete as frases e preencha a cruzadinha de acordo com os respectivos números. Primeiro, ó, é o principal agente de erosão, tanto em seu estado líquido quanto sólido. Esse agente é a... Eu acabei de falar nisso agora, né? Vamos lá. Segundo. Tipo de erosão causada pela ação da água dos rios em suas margens. Essa erosão é a erosão causada pela água dos rios. Terceiro ano, estão lembrados, né? Se não tá, volta as paginazinhas do livro e vai rever o conteúdo. 3. Esse tipo de erosão tem a ver com as geleiras. Muito fácil, né? Essa erosão é a... Quarto. Erosão causada pela ação dos ventos. É a erosão... Quinto. Nome dado ao processo que desgasta a rocha por meio de elementos como água e seres vivos. A gente acabou de ler sobre isso. Como é o nomezinho? E sexto. Variação de entre o dia e a noite causa fraturas nos blocos das rochas. É a variação do quê? Que uma hora tá frio e uma hora tá quente. Isso é o quê? Frio e quente. É o quê? Você acabou de ver, né? Eles vão preencher aqui, tá? Os espaços, certo? Depois que completarem. Aí nós temos a página 197. Como se forma a areia da praia. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como se forma a areia da praia? Porque na praia tem tanta areia, né, minha gente? Tanta areia, tanta areia. Saudade de ir pra praia. Tinha saudade de ir pra praia também? Pois é, eu também tô. Mas vamos lá descobrir como é que se forma a areia da praia? Por meio de um processo muito, muito lento. Os grãos que a gente usa para brincar de milanesa nascem do desmanche das rochas de alguma serra próxima. É o mesmo processo que forma a areia dos rios, dunas, lagos e lagoas, e que costuma demorar milhões de anos. Do desgaste de uma rocha, a carona do vento ou da água dos rios até as praias. A origem geográfica da areia pode estar numa cadeia montanhosa a poucos metros ou a muitos quilômetros da praia. É o tipo de rocha dessa montanha que determina o tipo de areia em que você deita e rola no verão. Por exemplo, aquela areia branca e fina, comum nas praias do Brasil, é composta principalmente de quartzo, mineral que vem do granito. Um dos tipos de rocha mais abundantes na Serra do Mar, que margeia o litoral do país, afirma o geólogo Paulo Giannini da USP. Tá? O que pouca gente sabe é que depois de figurar na paisagem praiana por milhões de anos, os grãos de areia também morrem. Olha, gente, que interessante. Tudo acontece ali na praia mesmo, empilhado pelo peso enorme das novas camadas de areia que continuam chegando à costa. O grão desce a centenas de metros de profundidade e volta a ser pedra, formando o assoalho oceânico. Veja só, né? A própria areia, ela volta a ser aquilo que ela foi um dia. Ela volta a ser uma rocha, né? Ela volta a ser pedra, certo? Eu vou colocar imagenzinhas aqui de praias, tá? Praias do Brasil, praias de outros lugares, para vocês compararem a questão da areia. Porque a areia, como a gente acabou de ver aí, né? Varia de acordo com a rocha que está ali perto, né? Com as montanhas que estão ali perto, certo?